Saudamos a todos que nos assistem, com a paz do Senhor. A Igreja do Nazareno vai mais uma vez dar início ao seu programa de domingo. Tornem possível esta audição, partilhem com os vossos amigos, familiares, chamem para assistir a esta palavra de consolação e ânimo para todos. Irei fazer agora uma breve oração. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada por podermos estar na Tua presença, Senhor, mesmo em nossas casas, Senhor, mas unidos na fé. Te agradecemos por todas as coisas que tens feito, Senhor, por mais um culto conquistado, mesmo passando as dificuldades tecnológicas às vezes. Peço agora que a todos que nos assistem, que eles tenham o coração aberto para receber a Tua palavra, Jesus, e que a Tua semente possa cair em terra fértil. Peço agora uma benção especial para o Pastor Timóteo, Senhor, abençoa no ministério, abençoa na palavra que ele irá apresentar a todos nós. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem agora então com o Pastor Timóteo para a audição da palavra. Digno de louvor, tu és digno, Deus, tu és digno. Não há outro como tu, não, eu sei.
chego para ti, Senhor. Tu és o único. Digno do nosso louvor, da nossa adoração. Jesus, te amo. A todos os irmãos, saúde com a paz do Senhor, e de novo estamos aqui para falarmos desta forma virtual e assim mantermos uma ligação, uma relação com todos os irmãos e com as pessoas que nos escutam. Eu desejo compartilhar uma palavra convosco que se encontra no Evangelho segundo São João. No capítulo 11, verso 4, diz o seguinte: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Hoje eu quero vos falar sobre um tema. Jesus chegou e nunca chega tarde. Nós podemos falhar aos nossos compromissos, podemos muitas vezes faltar, chegar tarde e, regra geral, isso traduz-se em prejuízo ou em algum dano para qualquer situação que haja uma agenda. Jesus, na verdade, ele nunca chega tarde. Não só em relação aos seus compromissos, porque aprendemos que Jesus era cumpridor integral dos seus compromissos, mas também porque, se fosse qual fosse
a circunstância que esperasse a intervenção de alguém, Jesus sempre chegava a tempo de operar um milagre. Isto ocorreu numa pequena cidade bem conhecida nos tempos de Jesus, conhecida como a cidade de Betânia. Era uma cidade pequena, como disse, distanciada cerca de 3 quilómetros de Jerusalém ou do Monte das Oliveiras. Era frequente Jesus vir a este lugar. E aqui ele tinha, portanto, uma necessidade de intervir na cidade de Betânia. Sendo uma pequena cidade, ele tinha, porém, uma família ali conhecida. Mas como cidade, não obstante ser pequena, ela tinha as mesmas ocorrências, as mesmas circunstâncias que uma qualquer outra cidade. Em Betânia nasciam e morriam pessoas. Habitavam pessoas boas e pessoas não boas. Pessoas influentes e pessoas indesejadas. Haviam pessoas religiosas e outras, porventura, com outra orientação religiosa. No fundo, aquilo que acontecia em Betânia poderia acontecer num outro lugar. Jesus frequentava esta cidade. Aqui ele era bem acolhido por uma família composta por 3 elementos: Marta, Maria e Lázaro. Jesus entrava nesta casa para lhes ministrar ensino bíblico. Jesus aproveitava para criar discipulado com esta família. Por isso, ele entrava com alegria e era recebido também com alegria. Os ensinos de Jesus tornavam-o também uma pessoa querida. Lázaro estava enfermo. A enfermidade trouxe a morte a esta família. A tristeza invadiu a cidade de Betesda, porque não só a família vivia o drama da morte de um dos seus entes queridos, como também a cidade perder alguém que eles amavam. A morte sempre traz tristeza. Assim é ainda nos dias de hoje. Era um momento sentido. Aliás, a Bíblia diz que muitos judeus vinham consolar as suas irmãs. Havia razões para sentirem o mesmo, pois não há registro destes irmãos serem maus concidadãos. Tudo leva a crer que era uma família bem referenciada como resultado daquilo que Jesus lhes ensinava. Muitos vinham para consolar Marta e Maria pela perda de seu irmão. Ninguém poderia fazer mais do que apenas aceitar o sucedido e resignar-se com a perda de um compatriota. A dor era enorme. Havia muita solidariedade à família enlutada para dar-lhe o seu conforto com palavras de consolação. Apenas isso. Palavras de consolação. O poder dos ensinos de Jesus era uma excelente formação moral e espiritual. E nos dias de hoje continua a ser a escola de formação da qual Jesus é o mestre por excelência. Não há outra. Jesus pode, na verdade, recuperar pessoas dos dramas, desfalecidas, sem esperança, desorientadas. E Jesus pode recuperá-los para uma nova vida,
para uma nova realidade, porque Jesus sempre faz as coisas novas. Jesus, Ele é a vida que o mundo espera, a vida que as pessoas esperam, a vida para todos os necessitados ou mesmo até desesperados. A morte, um facto sempre presente. Humanamente, tal como hoje, a morte faz parte do processo de vida. Nascer, crescer, morrer. Era a opinião generalizada. Nada mais havia a fazer. Todos sabiam que a morte é o fim da vida e que esta lei é irreversível. Ninguém a pode mudar. Ninguém a pode anular. Tudo que vive morre. Restava a regeneração, a resignação e o conforto, como ainda hoje é praticado sempre que acontece algo semelhante. Muitas vezes nós sentimos isso. Quando parte um amigo ou parte um familiar, nós redobramos de piedade, de consolo às pessoas que precisam. Decorridos 4 dias, nada mais a fazer. Jesus chegara a Betânia. Ele tinha estado em Jerusalém, havia feito milagres fantásticos em Jerusalém, curou um cego de nascença, que foi uma polémica enorme na cidade de Jerusalém, assistiu às partes iniciais das festas em Jerusalém e agora ele vem para Betânia. Mas ele já sabia que Lázaro ia passar por esta situação. E ele sabia porque ele é onisciente, é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça que ele não saiba. Ele conhece tudo quanto acontece à vida das pessoas. E ele disse: Senhor, quando chegou a Betânia, Lázaro já estava no túmulo. Estava tudo consumado. Aquilo que era necessário fazer a alguém que parte tinha sido feito. E quando Jesus entra em Betânia, Marta, sabendo disso, ela corre para Jesus e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também é porta-voz daquilo que Maria também sentia, porque Maria dirige as mesmas palavras a Jesus quando se encontram. Estas palavras revelam a firmeza da fé daquilo que ela conhecia sobre o Senhor Jesus. Ela sabia que Jesus teria poder para evitar a morte do seu irmão. Mais nada se poderia fazer. Esta era a opinião de Marta e dos demais habitantes de Betânia. Todos os populares estavam unânimes com a opinião de Marta. Nada mais. Nada mais. Pois havia passado 4 dias. Ainda que aceitáveis, logicamente, nós criamos dificuldades. Mas para Deus não há nada que seja impossível de realizar. Aliás, está escrito logo no princípio do Evangelho de Lucas: para Deus nada é impossível. Jesus tinha poder para contrariar a lei da morte. Aquilo que para nós é lógico, para Deus pode ser ilógico. Deus trabalha imenso. E a Bíblia tem uma quantidade de factos, de acontecimentos em que o ilogismo de Deus operou de forma surpreendente. Jesus era, sem dúvida, a esperança das irmãs de Lázaro. Mas ele não estava lá. E elas disseram: se cá estivesses, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós fazemos Jesus distante. Pensamos só que isso é possível só quando Jesus está presente. Mas aquilo que nós sabemos sobre Jesus é que Ele pode
operar milagres, mesmo sem estar presentes. Num dos devocionais desta semana, nos meus devocionais diários, que poderão ouvir através do Facebook, na Igreja do Nazareno Porto, eu falo sobre a operação de um milagre que Jesus fez à distância do necessitado. Um régulo, um oficial do exército, um oficial de alta patente do reino de Roma. Este oficial tinha o seu filho moribundo e ele, sabendo que Jesus tinha entrado em Canaã, dirige-se a ele e pede-lhe, suplica-lhe para que ele curasse o seu filho. Ele era romano, tinha a sua religião, tinha a sua formação romana, mas aquilo que ele conhecia sobre Jesus dava-lhe a esperança de o seu filho ser curado. E Jesus, mesmo estando longe do filho, do leito no qual o filho se encontrava, ele, mesmo à distância, ele disse: o teu filho está curado. Jesus não precisa de estar presente para operar o milagre. Jesus caminha pela tua fé e ele, atendendo à tua fé, conhecendo a forma como tu ou como nós nos podemos dirigir a ele, ele atua. Onde quer que ele pronuncie uma palavra, essa palavra percorre o espaço até o lugar onde o milagre terá de ser feito. Marta disse: meu irmão já está morto. Já lá vão 4 dias. Jesus responde a Marta: teu irmão ressuscitará. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava a dar garantia absoluta a Marta. Jesus estava a dar esperança a Marta. Jesus estava a trazer uma palavra de consolação de alguma coisa que iria acontecer. Jesus estava no controle. Mas emociona-se, sem dúvida. Jesus, enquanto Deus homem, ele era alguém que tinha sentimentos, alguém que sentia, alguém que sabia, alguém que funcionava exatamente como qualquer outro homem. Ele era um ser emocional. E ele chorou. Chorou. Ele não resistiu. Ele tornou-se solidário pelas suas lágrimas com a família enlutada. Mas que fazer? Como é que iria ser resolvido este problema? Jesus tinha feito uma afirmação de que ele iria ressuscitar. Todos reconheceram o respeito de Jesus pela família. Jesus sempre ama. Ele é o maior amor. Ele é o amor genuíno. É o amor puro. É o amor santo que traz paz e alegria aos corações debilitados. Ele sabe o que fazer e como fazer, quando o há de fazer. Jesus nunca chega tarde. Em circunstância alguma. Jesus nunca chega tarde. A hora dele chegar é sempre a hora dele operar o milagre. A Bíblia fala-nos de um homem que há 38 anos estava a ser curado. Não havia meios, não havia possibilidade alguma de ele descer ao tanque de Siloé enquanto o anjo agitava as águas para ali ele receber a cura para o seu problema físico. Ninguém se lembrava dele, ninguém se preocupava com ele, era desprezado, ninguém sentia o problema dele. E Jesus perguntou-lhe, passando ele por ali, naquele tanque, e vendo aquele homem desesperado, ele sabia que aquele homem já há muitos anos, ano após ano, esperava uma oportunidade
de descer às águas agitadas pelo anjo para ser curadas. Até que Jesus lhe disse: olha, levanta-te e anda. Jesus nunca chega tarde. Ele sempre chega no momento de operar um milagre. Quando tudo está perdido, quando morreu toda a esperança, quando desapareceram todas as oportunidades, quando não há mais solução, Jesus chegando, Ele traz a solução consigo. Esta era a situação do momento. Todos partilhavam a mesma opinião. Nada mais humanamente havia a fazer, a não ser a resignação. Muitos hoje assim fazem. Perante as agruras da vida, não há solução. E o pior é que muitas vezes nós criamos problemas, criamos barreiras, criamos situações que em vez de nos ajudar, ainda nos fragilizam mais, ainda nos acarretam mais para a tristeza, para a dor e para o desespero. Mentalmente nós assumimos determinadas dificuldades. E isto estava a acontecer também com estas duas irmãs e com este povo de Bethesda. Já cheira mal. Jesus pergunta: onde o puseste? Jesus chegou para fazer nascer Lázaro. Aliás, ele tinha declarado isso em Jerusalém, que a morte de Lázaro seria para que Deus glorificasse o Filho, no poder de ele poder operar um milagre na vida deste cadáver. Quando Jesus chega, remove as dificuldades, remove o sepulcro, remove as amarras e a morte. Jesus disse àquela gente: tirai a pedra. Tirai a pedra. A pedra que vocês colocaram sobre o sepulcro, atirem. E Lázaro saiu para fora, conforme Jesus havia ordenado. E agora desatai-o. Tirai-lhe as amarras, porque Lázaro vive. Jesus nunca chega tarde. Jesus, ainda que ausente. Jesus, Lázaro, ainda que já há 4 dias falecido. Jesus não chegou tarde. Chegou a tempo de ser glorificado ou restituir a vida a Lázaro. Jesus nunca chega tarde. Ele pode, se tiveres fé, ajudar-te a vencer as tuas dificuldades. Da mesma forma que Marta e Maria declararam a sua preocupação a Jesus, Jesus transmitiu-lhes uma palavra de esperança. Teu irmão ressuscitará. Nós vivemos num mundo de pessoas vivas mortificadas. Vivemos num mundo em que as pessoas se movimentam, mas fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Sem futuro, sem esperança, sem eternidade. Pessoas muitas vezes iludidas com as paixões do mundo, muitas vezes iludidas com a ambição, muitas vezes iludidas pela fama, pelo dinheiro. E de um momento para o outro, tudo acaba e morre tudo. Jesus é aquele que veio trazer paz, esperança, amor. Jesus quer fazer com que tu ressuscites dessa vida mortífera em que vives, dessa situação mortal em que espiritualmente vives. Tu precisas sair desse lugar e voltar-te para Jesus, porque Jesus é vida.
E Ele veio trazer exatamente vida às pessoas que vivem fisicamente, mas espiritualmente mortas. Ele veio trazer uma nova vida, uma nova realidade. E é importante que aceites essa vida nova em Jesus. Não importa ser religioso, pode ser apenas uma muleta. Não importa fazeres muitas boas obras para compensar os teus desequilíbrios espirituais, porque isso é apenas algo que é para satisfação pessoal. Aquilo que a humanidade precisa, aquilo que o mundo precisa, é de nascer de novo, é ter uma nova vida, é sair do sepulcro onde está. E para sair desse sepulcro, só Jesus pode realmente dizer: sai! Nós apenas, como igreja, podemos apenas desamarrar, ajudando-te a compreender, explicando-te a palavra de Deus, explicando-te algo sobre o reino de Deus, trazendo-te a ti o conhecimento da palavra. Isso será uma forma de te poder desamarrar. Deus te abençoe. Continua a ter um bom domingo, uma boa semana. Deus te enriqueça com tudo o que é necessário, mas não te esqueças de ouvir a tua palavra, a sua palavra. Não te esqueças de adquirir conhecimento sobre a salvação e o amor de Deus. Isto é possível, que é possível à tua vida. Escuta os nossos devocionais, também poderás assistir aos nossos cultos ao domingo, às 16 horas, via online. Deus te enriqueça. Fica bem. Concluímos então o nosso culto online. Foi bom? Claro que sim, foi maravilhoso ouvir a palavra de Deus, as maravilhas que Jesus faz e que fez e continuará a fazer em nossas vidas. Pedimos a todos que queiram enviar questões ou dúvidas que tenham para enviar para o e-mail da igreja, igreja.nazareno.porto@gmail.com, ou para o contacto 918684484. Temos ainda, todas as semanas, às quartas-feiras, o estudo bíblico, por volta das 21 horas, via Skype, e também os devocionais diários pelo WhatsApp ou pelo grupo do Facebook Igreja do Nazareno. Lembramos também que no próximo domingo iremos realizar a ceia do Senhor via online, também no culto online. Lembramos aos irmãos que têm de adquirir o sumo de uva e o pão. Agradecemos a vossa presença aqui conosco. Uma boa semana com Jesus. Amém.